Bom dia a todos. Somos PCNPs da Diretoria de Ensino Região Osasco. Meu nome é Lúcio e represento a disciplina de Matemática do Ensino Fundamental Anos Finais e convido, por gentileza, a minha colega de trabalho a se apresentar. Bom dia a todos, meu nome é Lenice e estou PCNP de Arte e aí vamos falar um pouco de por que arte e matemática. Então, no Dia Nacional da Matemática, nós resolvemos fazer isso até porque dá para dizer que o tema da nossa videoconferência, o Tangram, ele pode estimular, desenvolver criatividade, intuição, criando as peças do Tangram de 7 peças, né, que é o tradicional, que é o que nós vamos falar dele agora, e desse apelo forte à criatividade, ao lúdico e um desafio, porque são construções difíceis e a criança, o aluno, o adolescente podem se ver bem estimulados a fazer o trabalho. Você gostaria de contar um pouquinho mais, falar um pouquinho sobre a lenda do Tangram, que é bastante interessante, uma das lendas, né? Tem várias lendas, provavelmente ela aparecerá aí na tela de vocês. E aí que conta a lenda que um discípulo, lógico, chinês, despedindo-se do seu mestre, pois iniciaram uma grande viagem pelo mundo, e nessa ocasião o mestre entrega-lhe um espelho quadrado e diz: com esse espelho você registrará tudo o que vir durante a viagem, para me mostrar depois na volta. O discípulo indagou: mas mestre, como com um simples espelho poderei eu lhe mostrar tudo o que encontrar durante a minha viagem? No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos, quebrando em 7 peças. Então o mestre disse: agora você poderá, com essas 7 peças, construir figuras que ilustrem o que você vir durante a viagem. Lendas e histórias seguem sempre, são cercadas, né, desses mistérios, enfim. Nós não sabemos a origem e não sabemos se é verdade ou não. O que importa, no caso do Tangram, é que o impacto vale, né? Então a magia própria dos mitos e das lendas vale. Essa é uma das lendas, que é a lenda do Tangram dos espelhos. Tem outras, mas vamos ficar com essa. Lúcio, você pode falar da história agora, né? Com certeza. Então é muito interessante a gente estar conhecendo mais sobre esse trabalho com o Tangram e entendendo qual a sua origem, né? Então nós buscamos, como professores pesquisadores que somos, também trazer um pouco da história que se tem aí de pesquisas a respeito desse assunto. Então, o Tangram, vamos falar um pouquinho, ele está bem mais presente, ele está cada vez mais presente nas aulas de matemática. E as formas geométricas, que especificamente nós vamos estar vendo no nosso currículo, ele trabalha essa questão da nomenclatura. E então, nós temos essa questão das formas geométricas, chamadas de polígonos. E uma definição bastante interessante que nós temos é que é uma figura formada pela junção de segmentos de reta, extremidade a extremidade. Temos várias outras definições que nós podemos estar comentando ao longo dessa apresentação. E esse material, essa construção que nós vamos iniciar daqui a pouco, ela permite que os professores façam inúmeras explorações e ela serve de apoio para alguns conteúdos. Especificamente aqui hoje nós vamos estar trabalhando dentro da geometria plana, né? E vamos estar desenvolvendo uma determinada situação de aprendizagem que contempla tanto essa questão da conservação de área, que é a formação das 7 peças, a composição das 7 peças do Tangram, ou a decomposição, se nós estamos pensando que nós vamos construir parte a parte, ou seja, vamos subtrair os polígonos a partir de um quadrado, né? E outra forma também é proporcionar, né, propiciar, né, o desenvolvimento de habilidades
de pensamento. Entre as outras habilidades citadas pela professora Helenice, a gente também pode citar o desenvolvimento de habilidades motoras, de composição e de decomposição de figuras. Nós podemos citar que nós estaríamos estimulando, né, a discriminação visual e a memória. Possivelmente nós vamos estar buscando superar dificuldades dos nossos alunos no reconhecimento de formas geométricas. Como a professora disse, nós vamos estar estimulando a expressão criativa, que é super importante. Então, esse trabalho ele pode ser combinado com outras disciplinas do currículo, principalmente a disciplina de língua portuguesa, a disciplina de história, a disciplina de geografia, sociologia, né? Então, isso também permite auxiliar o aluno a relacionar propriedades e figuras, que é um pensamento mais analítico, né? Então, vou contar um pouquinho da história do Tangram, né? Esses registros históricos são interessantes que a gente conhece. Então, o Tangram é um quebra-cabeça chinês, né? De origem milenar. Ao contrário de outros quebra-cabeças, ele é formado apenas por 7 peças, com as quais é possível criar e montar. Tem algumas explorações aí, cerca de 1.700 figuras. A gente pode procurar pesquisar um pouco mais até a respeito disso, né? Se é possível até contas, se existe uma previsão, uma ideia mais concreta sobre isso, né? E essas figuras a gente pode formar animais, plantas, pessoas, objetos, letras, números, figuras geométricas e outros, né? Existe uma regra, né? A regra desse jogo consiste em usar exatamente as 7 peças e em qualquer montagem, colocando-as lado a lado, sem sobreposição, né? É lógico que nós vamos estar, em breve aqui nós vamos estar trabalhando uma situação de aprendizagem bastante conhecida e nós vamos estar utilizando a composição a partir de 2 peças, mas a partir da confecção, né, da montagem do Tangram de 7 peças. Esse jogo foi trazido da China para o Ocidente por volta da metade do século XIX. Em 1818, ele já era conhecido na América, na Alemanha, na França, na Itália e na Áustria. E a gente sabe que tudo que diz respeito à China costuma aguçar a curiosidade dos nossos alunos, não só pelos badulaques chineses, né, mas porque a China ela tem um papel histórico assim bastante importante. Tem nas 7 maravilhas do mundo, que consta as muralhas da China, que é a única construção humana vista da Lua, e aí você vai ter muitas outras descobertas chinesas extremamente interessantes. A origem e significado da palavra Tangram possui muitas versões. Uma delas diz que a parte final da palavra gram significa algo desenhado ou escrito como um diagrama. A origem da primeira parte, tan, é muito duvidosa e especulativa, existindo várias tentativas de explicação. A mais aceita está relacionada à dinastia Tang, 618-906, que foi uma das mais poderosas e longas dinastias da história chinesa, a tal ponto que em certos dialetos do sul da China a palavra Tang é sinônimo de chinês. Assim, segundo essa versão, Tangram significa literalmente, quebra-cabeça chinês. Outra versão está ligada à palavra chinesa Tangram, para Tangram, Tai Chao Pen, desculpa a pronúncia, né? Cuja tradução seria 7 peças da sabedoria, o que nos faz crer que seu criador tivesse algum propósito religioso ou místico ao empregar as 7 peças para descrever o mundo. Porém, não existem registros históricos que comprovem essas relações. Então a gente vê que é bastante rico e bastante interessante a gente chamar a atenção para um fato histórico
que acaba dentro de um contexto atual, né? Tem tudo a ver, né? Falamos da China o tempo todo como possível maior nação do planeta Terra, hoje o país mais populoso do mundo, né? Então, a partir desse momento agora, a gente vai iniciar um trabalho, a gente fez um planejamento, uma organização que nós vamos estar junto, eu vou ser tutor ou professor da professora Helenice nesse momento, e nós vamos fazer um trabalho de construção do Tangram. Então, nós vamos fazer a dobradura das 7 peças. Então, nós sabemos assim que dentro do contexto da sala de aula, muitas vezes é mais interessante, não sendo possível iniciar pela construção, mas é interessante que o professor, no seu planejamento das aulas, para definir o seu plano de aula e dentro das suas possibilidades, ele faça essa construção, porque para trabalhar alguns conteúdos em que é interessante a aplicabilidade desta dobradura, ele tem que conhecer esse passo a passo. E é interessante também a gente estar mostrando para vocês qual que foi a nossa ideia, qual que é a nossa proposta. Então, inicialmente nesse planejamento, eu utilizei 3 folhas aqui de papel ofício, eu só vou mostrar antes de começar. Então, eu começo a partir de um quadrado, que nós vamos utilizar essa figura geométrica. Nós podemos, se eu tiver no papel ofício, eu posso subtrair esse quadrado do retângulo, dobrando na diagonal e recortando o excesso de folha. E depois nós vamos passo a passo, até subtrairmos as 7 peças. Então, é esse processo que eu vou estar mostrando e vou estar trabalhando com a professora Helenice, sendo neste momento a pessoa que vai dar as comandas para que essa atividade seja realizada. Então, o que inicialmente foi proposto aqui? A professora Helenice já está com um papel dobradura, que é um papel também conhecido como papel espelho, que nós adquirimos ou ele cortado ou podemos fazer esse processo de corte, né? Então, ela vai no procedimento. Nós, quando vamos colocar a nomenclatura correta, né, que são letras do nosso alfabeto, maiúsculas, colocamos externamente e marcamos sobre o vértice. Ela vai colocar internamente, até porque nós precisamos estar passando as comandas passo a passo. Então, ela vai no sentido horário, ela colocou os pontos A, B, C e D com letras maiúsculas do nosso alfabeto, e aí eu vou iniciar esse trabalho. Então, a minha proposta inicial para a professora Helenice é que ela dobre o segmento, ela une os vértices D e B e 20, de maneira que ela está obtendo, pela observação, nós temos 2 triângulos congruentes e semelhantes. Conforme ela abrir, ela vai riscar a diagonal principal, que no caso é a diagonal AC. Lembrando que é um conceito que nós trabalhamos muito com nossos alunos, né, que o quadrado tem 2 diagonais, que a diagonal é um segmento de reta não consecutiva. A gente brinca até com os nossos alunos, são 2 pontos que não são vizinhos, né, que nós estamos unindo. Então, ela já está demonstrando para vocês que ela já tem esse segmento de reta traçado. Na sequência, nós vamos estar na continuidade de desenvolvimento. Então, nós já traçamos esse segmento, ela vai novamente dobrar na diagonal. Ela abriu, aí ela vai traçar. Só que qual que é o traço que ela vai fazer? Ela não vai traçar toda a diagonal. Ela vai a partir de um ponto que toca o segmento AC, ela vai traçar um segmento e vai chamar esse ponto de O. Então, ela vai ter o segmento OB. O que nós observamos? Nós observamos, inicialmente, a professora Helenice vai estar nomeando, que é o
triângulo 1 e o triângulo 2, que são triângulos que nós observamos, aí ela vai estar usando também o material em EVA, e nós observamos que esses triângulos são congruentes e semelhantes, e a gente tem algumas, lógico que nós teríamos que fazer um experimento mais apurado, mas nós podemos, pela observação, que são triângulos retângulos, né? E que você tem um ângulo de 90 graus respectivamente em cada um desses triângulos. Na continuidade, a Helenice vai, a partir do vértice D, levar até o ponto O, que é o ponto médio do segmento AC, e vai vincar. Observe que aí, até é curioso, que ela tem parece um barquinho, né? Então é interessante a gente estar observando algumas formas que vão surgindo, né? E ela vai vincar, vai abrir e riscar um novo segmento. Nesse processo, ela vai estar marcando a terceira figura, que é um triângulo médio. Então ela está manipulando também o material em EVA. A gente nós procuramos trabalhar também o material em EVA, e principalmente pensando na inclusão, pensando nos alunos com deficiência, ele é um material bastante rico, né? Permite você trabalhar com a deficiência, os alunos com deficiência visual, principalmente os alunos com baixa visão ou cegos, os alunos TGD, e dependendo de caso a caso, nós podemos estar desenvolvendo esse trabalho na sala de aula. Agora, a ideia qual é? Nós temos 3 peças do Tangram, precisamos subtrair mais 4. Temos a ideia ali de um trapézio, né? E a professora Helenice vai pelo ponto A, ela vai colocá-lo sobre o ponto O e vai vincar. Conforme ela abrir, ela só vai riscar o segmento que não ultrapasse, porque nós já temos definido a figura 1 e 2, a figura 1, 2 e 3. O que nós vamos observar? Que ela obteve um triângulo, que é um dos triângulos pequenos. Ela vai aproveitar, vai prolongar o segmento OB até tocar o triângulo de número 3, obtendo assim um quadrado, que é a 5ª figura do nosso quebra-cabeça. Ela está compondo. Aí nós temos novamente, aparentemente, nós temos a ideia de um trapézio, né? E precisamos subtrair mais as 2 últimas figuras. Então, entre o segmento DC, ela vai marcar um ponto. Este ponto, ela vai colocar sobre o ponto O e vai vincar. Ela vai abrir novamente, vai traçar esse segmento, vai riscar. E o que iremos observar? Que ela vai obter novamente um triângulo, que ela vai chamar de 6, vai nomear, e um paralelogramo, que seria a 7ª figura do nosso quebra-cabeça, ou o nosso 7º polígono. Então, nós temos aí as 7 peças do Tangram tradicional, que é de conhecimento milenário, que nós vamos estar utilizando aqui no desenvolvimento da nossa sequência, da nossa situação de aprendizagem, né? Às vezes a gente fica nessa sequência didática, situação não. Nós estamos pensando numa situação de aprendizagem e que o professor pode utilizar no seu plano de aula. Então, nós estamos aqui num processo aqui de construção do conhecimento. Então, nós fizemos um planejamento de 1 hora, né? Pensando que eu poderia, em 2 aulas, estar pensando pelo menos em iniciar esse processo, né, essa construção. Vale salientar também que
Tangram, apesar de nós estarmos trabalhando aqui com a ideia de conservação de área, ou seja, que essas possíveis mais de 1.700 figuras, independente de qual seja a forma que eu dê para elas na composição, a área não se altera. E, diante disso, a gente pode trabalhar alguns conceitos matemáticos muito interessantes. A gente trabalha isso, com certeza, muitos professores já fizeram trabalho com área, perímetro. E um trabalho bastante interessante que nós fazemos é pensar um pouquinho, já que nós temos aqui a construção do Tangram, como que será que a gente trabalha o conteúdo frações, né? Um conteúdo tão difícil para os nossos alunos, dentro de números racionais, né? Na representação na forma de fração é bastante complicado para os nossos alunos e a gente precisa sempre pensar em alternativas. Então, a gente vai pensar qual que era a nossa figura, se a gente trabalhasse com recortasse todos os polígonos e utilizasse uma delas como unidade padrão. A gente ia perceber que o triângulo é a menor figura que nós temos. E aí a gente ia lançar mão de alguns questionamentos. A gente ia argumentar com os nossos alunos quantas vezes será que aquele triângulo menor caberia dentro do triângulo maior. Quantas vezes aquele triângulo menor caberia dentro do paralelogramo, dentro do quadrado ou mesmo dentro do triângulo médio. E aí nós íamos perceber algumas questões muito importantes e que vão nos auxiliar nesse trabalho de chegar a que fração corresponde o triângulo grande. Se eu tomar dois triângulos grandes, a que parte do inteiro ele corresponde. Então tem muitos questionamentos e a gente pode lançar mãos dessas perguntas para tentar construir essa aprendizagem com o aluno. Então o que a gente percebe? Que dentro do triângulo grande cabem 4 triângulos pequenos. Então, se você tem nessa triangulação 16 triângulos pequenos na composição do Tangram, você teria então 4 16avos, que a fração é equivalente a 1/4 em cada triângulo grande. Logo, você tem que 1/4 mais 1/4, porque são 2 triângulos grandes, corresponde à fração equivalente 1/2, ou seja, 1/2 escrito na forma fracionária, ou 5/10, ou 50%, são 3 escritas que nós podemos estar trabalhando concomitantemente com nossos alunos nessa situação. E aí nós poderíamos fazer várias outras especulações muito interessantes. Mas voltando um pouquinho na continuidade do que é a nossa proposta de situação de aprendizagem para hoje, nós pensamos numa experiência que ela já data de muito tempo. Quem conhece o material Experiências Matemáticas, que foi editado há alguns anos atrás, nesse material consta uma atividade muito interessante, onde nós construímos um quadro. Neste quadro, nós pensamos em fazer composições. Nós separamos esses 7 polígonos e começamos a fazer composição da seguinte forma. Nós vamos pensar, utilizando parte dessas 7 peças, então não estamos trabalhando na questão, vamos sair um pouquinho daquela questão do Tangram enquanto conservação de área e vamos partir de uma ideia de composição de polígonos. Então, nós vamos compor polígonos a partir de 2 peças. Por quê? Porque uma peça, nós temos o quadrado. Se nós vamos pensar somente no triângulo, nós temos quantos triângulos? 5 triângulos e um paralelogramo. Nós não temos nem trapézios, nem qual outra figura? Retângulos. Mas quando nós formos construir nosso quadro ele irá constar desses 5 polígonos para a composição. Então, nós vamos ter quadrados, retângulos, triângulos, paralelogramos e trapézios. E vamos começar a construir a partir de 2 peças. Então, a professora Helenice vai ser um pouco minha cobaia aqui, eu vou propor para ela. Nós vamos é interessante até apresentar um trabalho desenvolvido por nossos alunos, que eles, em grupo, construíram num papel quadriculado, né? Então, a proposta, a partir de 2 peças, eles foram construindo
todos esses polígonos. Então é um trabalho bastante interessante, até eu passei uma película plástica, porque a gente tem que valorizar, mesmo na construção dos nossos portfólios, aqui eu tenho alguns portfólios pessoais, então nós temos que valorizar o trabalho que os nossos alunos realizam e guardá-los para demonstrar para outros professores, para outras pessoas, e acreditar que esse tipo de atividade, de maneira geral, ela pode propiciar a aprendizagem. Então a professora Elinice eu vou propor para ela que ela construa. A gente vai ver, se vocês observarem de fundo, daqui a pouco a gente vai pedir para focalizar melhor. A gente tem esse quadro montado, mas a gente vai fazer algum passo a passo, falar um pouco das impossibilidades, que é muito interessante, né? Então, agora que a imagem está aberta, a gente vê lá de fundo que a gente tem cada dessas composições de polígono, tanto na frente, depois nós vamos girar um pouquinho no verso desse quadro. Algumas delas estão feitas, outras não, porque elas serão realizadas a partir desse momento, nessa apresentação. Então, eu vou propor à professora Elinice que ela faça um quadrado com 2 peças. Então, ela poderia ter feito com os 2 triângulos pequenos e poderia ter feito com os 2 triângulos grandes. Aí, uma outra proposta, ela vai pegar esses 2 triângulos grandes e vai pensar num triângulo, certo? E vamos propor que ela faça um paralelogramo, virando apenas uma das peças. Será que ela não consegue? Ali. E aí vamos propor que ela faça um trapézio, né? Vamos pegar um quadrado, só temos um quadrado e um triângulo pequeno, né? E vamos construir um trapézio. E assim, isso nós fizemos com 2 peças. Se nós fôssemos para o nosso quadro, então nós vamos ter que apenas ali nós temos um quadrado com 2 peças e um triângulo com 2 peças. Mas é possível um retângulo com 2 peças? Então nós vamos perceber que não. Então a professora Elinice, ela vai levantar um pouquinho, né, que ela que é a cobaia, ela que é a minha aprendiz aqui, e ela vai colocar um ponto. Não vou colocar o ponto. Infelizmente, uma falha técnica, né? Mas ela vai deixar lá que não foi possível compor um retângulo com 2 peças. E aí nós vamos ampliar um pouquinho. Ela vai pensar agora em 3 peças. Então ela vai tentar montar um quadrado usando apenas um triângulo grande, um triângulo médio e um triângulo pequeno. Vamos lá. Vamos dar uma sugestão. Grande. Certo. Um triângulo médio. Ok. Certo. E se você virasse ele aqui? Dá na mesma. Será que um triângulo pequeno E o que você quer agora? Será que é possível? Ver qual a possibilidade. Então vamos tentar outra possibilidade. Será que a gente vai conseguir fazer? Será que é possível? E se invertermos a posição? Vamos tentar. Não é possível. Então vamos tentar fazer um retângulo. Aí a gente volta com mais calma. Vamos pegar um quadrado e 2 triângulos pequenos. Nós estamos com 3 peças. Vamos pegar um quadrado e 2 triângulos pequenos. A gente tem que pensar que a gente tem que fazer a tentativa e ver que resultados. É interessante que quando nós fazemos esse tipo de trabalho, a gente tem que pensar tanto nas impossibilidades, porque a matemática, enquanto... Qual foi a nossa impossibilidade? Quadrado, né? Aí nós vamos tentando. Vamos tentar agora um triângulo. Vamos pegar um triângulo grande, ou um triângulo médio e 2 triângulos pequenos. Vamos para um triângulo médio. Médio. Certo. Vamos tentar posicioná-lo dessa forma. E vamos tentar posicionar os 2 triângulos pequenos de maneira a obter um novo triângulo. Será que se eu mexer... Vamos tentar. Um novo triângulo. Ver se você encaixa ele aqui, se daria certo. Se não der, a gente vai fazendo as tentativas. E aí a gente tem aqui, lógico, uma colinha, né?
Vamos tentar, será que dá certo? Então, Professor de matemática, segundo a né? cola que nós temos, foi possível fazê-lo, né? Então, é lógico que, enquanto professores, a gente tem que fazer todo esse planejamento, até para argumentar depois essas questões, é possível, não é possível, então um triângulo com 3 peças é possível. Então, vamos pensar agora, se a gente pegar um paralelogramo e 2 triângulos grandes, vamos posicionar, vamos tentar ver se é possível. 2 triângulos grandes? Ou se nós não conseguirmos um grande, será que é o médio? Acho que é o médio. Ou não, teria que ser o pequeno, certo? Porque nós só temos 2 triângulos pequenos e um médio. Então você quer o que aqui? Você coloca numa posição, exatamente. Vamos deixá-lo de frente, vira o outro ao contrário. Certo? Porque sempre não pode ter sobreposição, mas tem que ser lado a lado. Então, o que nós temos? Um paralelogramo. E vamos tentar fazer um trapézio. Nós não esquecemos de uma não, mas nós vamos ter que tentar depois. Então, vira ao contrário. Você está deixando uma posição para ela, para ser visualizado. Qual foi a minha impossibilidade? Então, Triângulo, né? Com 3 a outra, né? Então, na verdade, nós temos aqui que ele não é uma impossibilidade. Então, vamos, para que a gente não avance um pouquinho, depois a gente vai voltar e vai tentar. Vamos tentar mais uma vez, vamos ver o que nós estamos errando. Pega um triângulo grande. Qual era? E vamos posicioná-lo nessa posição. Vamos pegar um triângulo pequeno. Depois, qualquer coisa, nós vamos voltar. Não é possível, será que... É um triângulo médio. É um triângulo médio. E vamos tentar com 2 triângulos pequenos. Aí, vamos fazer a junção. Um quadrado. Um quadrado. Então, quer ver... Era um quadrado. Na hora, a comanda que eu estava tentando estava essa. incorreta, certo? Então, o bom de ser as coisas ao vivo é que nós temos que... Nós também estamos sendo testados, né? Então, a gente vai propor agora com 4 peças, né? Vamos ver, vamos tentar um quadrado com 4 peças. Nós vamos precisar de um triângulo grande, um paralelogramo, o triângulo, vamos tentar o triângulo médio e o triângulo pequeno. Vamos separar essas 4 peças. Então, vamos posicionar grande. A partir daqui. Posiciona o paralelogramo, certo? Faz a junção, posiciona o triângulo que é ao contrário, vira, ele dá um encaixe e coloca o triângulo pequeno. Então, pequeno. A gente tem que sempre estar... Então, nós temos um quadrado com 4 peças. Aí, na sequência, a gente vai avançar um pouquinho mais. Então, vamos mostrar um pouquinho o quadro para vocês. Então, a professora Helenice vai levantar um pouquinho. Então, por quê? Nós queremos chegar na parte incompleta. Então, lá, o que nós temos? Nós temos, a professora Helenice acabou de fazer o quadrado com 4 peças, certo? Sim. Aí, depois nós temos o retângulo com 4 peças, o triângulo também. E aí depois nós temos o quadrado, novamente com 5 peças, o retângulo com 5 e o triângulo com 5. E aí nós vamos chegar numa parte que interessa bastante, que nós já tivemos uma possibilidade, que é o retângulo com 2 peças, e vamos pensar um pouquinho nessa linha, né? E a professora Eunice vai voltar aqui conosco, antes da gente virar o quadro e falar um pouquinho sobre o paralelogramo e o trapézio, né? Então nós vamos tentar agora... Com 6 peças, nós vamos montar um quadrado. Será que é possível montar um quadrado? Então, essa é uma discussão que a gente poderia estar fazendo. Tenta um pouquinho, você acha que você conseguiria? Não sei, a gente tenta montar um quadrado. Você já tem com 4 peças, você já conseguiu. Você só pode utilizar 6 peças. A gente vai tentar um pouco, né? Vamos pensar um pouquinho se é possível ou não, né?
Um quadrado com quantas? Com 6 peças. Ah, Ela já ia com 7. 7, né? Então, se nós explorarmos bem, a gente tem que deixar um pouquinho para o aluno estar pensando sobre, mas a gente vai chegar a uma conclusão que não é possível. Então, a gente também vai ter mais uma impossibilidade. Então, agora vamos pensar no retângulo. Será que eu consigo? Retângulo utilizando 6 peças. Então, você vai usar somente um triângulo grande, você não vai utilizar. Então, vamos começar. Deixar uma madeira. Vamos começar por aqui. Eu vou deixar algumas peças já para você. Vamos tentando. Você vai me dar umas dicas aqui? Exatamente. Vamos ver aqui. Será que dá certo? Vamos tentando. Tenta encaixar um triângulo, é possível. É um retângulo. É um retângulo. Encaixa um quadrado, tá certo. Pode ser lá mesmo. Pode colocar do seu lado esquerdo, no caso aí. Tenta colocar o triângulo pequeno de uma maneira que a parte reta. Certo. Aí nós temos um retângulo com 6 peças. Né? Certo. Nós temos que ver se essa questão dessa junção, se está tudo correto, mas é uma questão apenas aqui de adequação, mas nós vamos verificar se não houve nenhum tipo de sobra e verificar se a questão não existe uma questão de espessura do material e tudo mais. Por isso que é interessante. É possível estar construindo essa figura, essa forma geométrica. Aí vamos pensar um pouquinho no triângulo, né? Será que o triângulo é possível? Então aí a gente vai fazer algumas discussões que foram surgindo, que antes da professora Helenice construir, nós vamos estar mostrando aqui que, utilizando o material de EVA, a gente pode estar fazendo essas construções. Aí nós chegamos, que foi interessante, que é a questão do triângulo com 6 peças. Então nós já separamos, porque a gente quer mostrar algo que um aluno até ouve essa argumentação e foi anotada no meu portfólio na época. Será que essa construção, quando eu realizo, eu estou trabalhando com essa questão da conservação da área, será que ela é precisa? Então, tanto que nós deixamos até uma régua aqui e tudo mais, para estar mostrando que na figura, se eu fosse utilizar o papel, na época a gente chegou à conclusão que haveria uma pequena diferença, vamos colocar do lado para vocês, aqui em centímetros, né? Então seria uma impossibilidade também, teria uma impossibilidade de construção, já que nós precisamos que extremidade, na definição de polígono, que é uma figura formada pela junção de segmentos de reta, extremidade a extremidade, nós teríamos uma diferença aqui na questão da medida. Então nós chegamos a uma conclusão na discussão em sala de aula na construção desse quadro, e até os alunos colocaram a impossibilidade de estar realizando essa construção. Então é muito interessante essas discussões dentro da matemática. E nós precisamos o tempo todo estar conversando com os nossos alunos, estar ouvindo, entendendo o que eles pensam com relação à matemática. Então, voltando um pouquinho aqui, também uma outra possibilidade, nós temos 7 peças, mas precisamos de 6 para construir o retângulo. Agora, será que eu posso movimentar uma peça dessa figura que eu já construí e obter uma outra figura? Será que a professora Helenice consegue mexer só o triângulo grande e pensar, será que mexer nesse triângulo grande eu obtenho uma outra figura? Realmente, que figura que ela tem? Ela tem um trapézio com 6 partes. Então, posso me levantar um pouco, professora Helenice? Sim. Então, vou virar um pouquinho. Vou me levantar um pouquinho. Vou virar o nosso quadro. Participa do barulho. Então, o nosso quadro aqui, ele vai trazer um pouquinho mais de a complementação da nossa atividade. Então, nós temos aqui o paralelogramo e o trapézio. Então, nós temos com 2 peças, 3 peças, 4 peças. Então, a proposta aqui é construir com 5 peças, 6 peças e 7 peças. Aqui foi destacado também nas nossas observações
Esse trabalho com Tangram, como já foi falado, nós podemos trabalhar a área, a ideia de conservação de área, a ideia de frações, tomando como unidade de medida o triângulo menor, o perímetro e outras explorações ludicamente também podemos trabalhar. Podemos trabalhar o que as habilidades, entre as habilidades citadas, a gente vai trabalhar muito as propriedades de algumas dessas figuras geométricas, né? Vamos falar do quadrado, questão dos 4 lados iguais, dos 4 ângulos de 90 graus, as duas diagonais, que possuem duas diagonais, que uma das diagonais divide o ângulo em 45 graus, e aí vamos poder falar de paralelismo, de semelhança, de congruência, de triângulos, de classificação por lados e ângulos, de triângulos. Então, nós temos muito conteúdo matemático a ser explorado. E essa é a nossa intenção nessa situação de aprendizagem. E aí eu vou explorar algumas imagens artísticas. Exatamente. Também, A professora Helenice agora vai aproveitar esse já começo de encerramento da nossa videoconferência para mostrar um pouco de algumas figuras possíveis, né, que ela já tem no planejamento dela aqui estruturadas, né? Eu acredito que o sexto ano goste muito de trabalhar com figuras mais figurativas, né? O coelhinho, por exemplo, e o peixe, mas isso não impede também que o ensino médio quebre a cabeça, do mesmo modo que eu quebrei ainda há pouco, criando outras figuras, mesmo que mais elaboradas ou mesmo abstratas, né? Então, a mesma área, é o mesmo tangram, 2 triângulos grandes, 2 pequenos, quadrado, e assim. Nós apenas mesclamos para ficar mais colorido, né? Mas a conservação da área permanece, né? E eu vou construir aqui pelo menos umas 3 figuras para que vocês tenham outras ideias. Então, vamos lá. O Tangram tem essa missão, né? essa ideia, né? Não vamos dizer missão não, mas uma ideia de estar trabalhando a questão da criatividade. O homem em movimento, então, quadrado, triângulo grande, triângulo grande, triângulo médio, paralelogramo, triângulo pequeno formando o outro pé. Sapato, o pé. Né? Então, são trabalhos mais difíceis, mais elaborados e acredito que estimulante para todas as séries e anos. Então, vamos o homem sentado. A mesma cabeça, o triângulo médio, paralelogramo, o triângulo pequeno, um outro triângulo pequeno e os 2 triângulos grandes formando o corpo sentado deste homem. Acho que o espaçamento aqui ele dá um pouco mais de movimento para a figura. Então, são figuras não difíceis, porém, se não tiver aqui a imagem, fica mais difícil. E se o aluno for envolvido e quiser criar, né, descobrir, sem a colinha, são pelo menos 5 imagens de figuras que vocês podem estimular seus alunos a criar. Ok, já estou satisfeita com as minhas figuras. Então, essa era a nossa proposta. Nós tentamos, nesse Dia Nacional da Matemática, criar um ambiente matemático. Se vocês observarem de fundo, a gente tem um quadro magnético
nesse quadro magnético tem umas representações de frações equivalentes, é uma ideia de um jogo, né, que consta no material do Imenes e de outros autores, que você constrói os círculos, né, de frações e trabalha essa ideia que você pode trabalhar tanto a adição, as operações de maneira geral com frações, né. Aí nós temos do lado esquerdo também, no meu lado esquerdo, nós temos algumas representações no geoplano dos poliminós, mais especificamente tetraminós e triminós. Temos também deixamos nosso currículo aberto, porque essas citações aparecem. No geoplano também eu posso trabalhar a questão da área, do perímetro. Mostra o é muito interessante. Ano, né, que você ia mostrar. Dentro do nosso currículo, nós temos na quinta série, sexto ano, esse trabalho mostrando primeiro uma situação de aprendizagem que envolve a questão da construção do conceito de polígono, né? Então a gente sabe, como professor de matemática, que é sempre interessante trabalhar com o contra-exemplo, né? Então a gente tem que ter uma argumentação e tem que ter um contra-exemplo, ou propondo para os nossos alunos que apresentem um contra-exemplo que determina, olha, não é um polígono. Então a gente sabe que uma figura que sofre reentrâncias, apesar de ter lados retos e ser uma figura fechada, ela não determina um polígono. Então é muito importante todo esse trabalho, toda essa construção. Então tudo isso está no nosso currículo. Nós só quisemos fazer uma videoconferência para apresentar de uma maneira que a gente acredita que seja interessante e que possa agregar aos nossos professores. Então utilizamos muito o material que nós já colocamos como referência. Eu recomendo muito esse material, é a matemática das 7 peças do Tangram, do CAEM, da USP, muito interessante. Utilizamos muito os nossos portfólios pessoais, então é nesses portfólios que constam nossos registros dos nossos trabalhos que nós desenvolvemos e que nós trouxemos da sala de aula enquanto na função aqui de PCNP, e é importante nós valorizarmos nosso trabalho. Então, até nós sabemos que há uma intencionalidade, na verdade já existe, né, essa construção desse portfólio, de maneira que ele fique na rede, e é isso que é importante, a gente compartilhar os nossos conhecimentos. Então, diante disso, eu e a professora Elenice temos só a agradecer, né, Elenice, Sim, essa oportunidade, agradecer a nossa dirigente de ensino, que é incentivadora de atividades novas, diferenciadas que possam proporcionar a melhora dos nossos, não pensando só em índices, mas da aprendizagem mesmo de matemática. Agradecer à nossa PCNP, Sandra Fabretti, responsável pelo núcleo pedagógico. Agradecer também a nossa PCNP, pode falar, sua amiga. Agradecer a PCNP Neuza, que ajudou na organização. Está nos bastidores direção. também, ela não aparece, mas ela está aqui presente, né? Nossos estagiários. E nós só temos a agradecer, não tenho outra coisa a dizer. É um dia muito importante para todos. Pontuar que é um dia especial para os matemáticos, né? Para os professores de matemática. Necessariamente não somos muitas vezes matemáticos, mas somos professores de matemática por formação, né? Então essa formação, ela tem que ser sempre implementada, sempre através da pesquisa. E temos que ser pesquisadores, temos que acreditar. Apesar de todas as dificuldades, temos que acreditar. E acredito que os professores auxiliares, enfim, eles poderiam se beneficiar se houvesse esses joguinhos para determinadas situações, estimulando esse desafio mesmo de tentar montar as peças, produzir com fotografia, produzir história em quadrinhos, inúmeras coisas que podem ser feitas ali, já com material cortado, porque, enfim, não é fácil de confeccionar. Eu acho que depende, cada caso é um caso, né? Tem que se analisar, depende da sua turma, depende de você enquanto professor. Ter essa habilidade é uma habilidade, né? Então
temos que pensar pode nisso. ser desenvolvida, Por isso né? tudo serve para reflexão, tudo serve como apoio, né, ao trabalho do professor na sala de aula. Né? Então, eu agradeço E obrigado a todos. Feliz Dia da Matemática. E né? mesmo com ensaio, alguns erros aqui, né? Enfim, mas tudo perdoável. Muito obrigado, então. E caso vocês queiram interagir ou fazer alguma pergunta, estamos à disposição de vocês. Até breve.